Salve família! Tô com um cenário um pouco diferente. Tô gravando diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tô aqui no Brasil, voltei pra casa da minha mãe. E quando eu voltei, eu recebi muitas mensagens perguntando: como é que tá essa adaptação? Como é que é voltar pra casa da mãe depois de tanto tempo longe? Como é que é voltar pro Brasil depois de ter ficado na Espanha há tanto tempo? Você tá bem? Tá tudo bem? Por que você voltou? Então, eu decidi gravar esse vídeo falando sobre a importância de fechar ciclos. Lá no meu Instagram, no meu IGTV, eu gravei um vídeo lendo um texto que eu acho muito importante e muito bonito para a gente poder conversar sobre esse assunto. Então dá uma conferida lá. E antes da gente começar a conversar, já se inscreve no canal, dá like no vídeo. Eu acredito que a maioria das pessoas sabem que é importante você fechar ciclos, mudar o capítulo, fechar um livro, como você queira chamar. Parece tão clichê e tão óbvio. Nossa, Penélope, eu sei que é importante fechar ciclos. Ou será que não? Mas na prática, não é nem um pouco óbvio e muito menos fácil. Fechar um ciclo é abrir espaço para que outra pessoa ou outra coisa ocupe o nosso lugar. E aí que entra o ego, que não quer deixar que outra pessoa ocupe o seu lugar. Vem o orgulho de eu batalhei tanto por isso e agora eu vou ter que desistir, abrir mão disso. E ainda por cima vir outra pessoa e fazer o que muitas vezes a gente acha que não foi capaz de fazer. Quando a gente encerra um ciclo, não significa que a gente está desistindo de alguma coisa ou que a gente está abrindo mão. Só significa que aquilo ou aquela pessoa já não se encaixa mais no momento em que eu estou vivendo agora. E eu não falo só de relações amorosas, falo de relações com amigos, pais, mães, irmãos, trabalho, hobby, o que seja. A nossa vida, ela é cheia de ciclos. A gente nasce, a gente estuda, a gente faz faculdade, a gente se casa, a gente viaja. E a gente está o tempo inteiro abrindo novos ciclos. Mas por que é que ainda é tão difícil fechar um ciclo velho? E eu lembro que o meu pai sempre me falava que eu me mantive numa relação nem um pouco legal, porque eu estava num ciclo vicioso. E eu lembro que meu pai falava assim: Penélope, você tem que tirar o carro velho da garagem para vir, né, colocar um carro novo. A questão é que às vezes a gente também está na nossa zona de conforto, né? E a gente não quer ter que se abrir para esse novo. E a gente fica toda hora correndo atrás do próprio rabo. A gente não pode se sentir culpado por querer fechar um ciclo com alguém ou com alguma pessoa. E a gente também tem que ter muito claro na nossa mente que tudo passa, até uva passa. Caralho, cuzão! Isso quer dizer que momentos felizes passam e que momentos tristes também passam. Então a gente tem que aproveitar cada momento feliz que a gente tem, porque daqui a pouco ele vai passar. Mas calma também, porque o triste também passa, sabe? O fluxo da natureza nos ensina perfeitamente isso. Por exemplo, nas estações do ano, né? Eu nunca tinha visto estações do ano tão marcado. No Brasil, geralmente é mais uma muvuca. E na Espanha, é muito certinho cada estação do ano. E eu acho muito legal, porque eu cheguei no inverno, aí eu passei primavera, verão, outubro e fui embora de novo no inverno. E eu entendi que eu tinha vivido aquele ciclo, que aquele ciclo deveria se acabar. Só que nós também não podemos passar um foice nesse ciclo, cortar esse ciclo no meio. A gente tem que concluir esse ciclo, porque senão é como se a gente tivesse pego uma DP na vida e a gente precisa ficar repetindo essa mesma situação até ser aprovado. E é aí que a gente entra em ciclos viciosos, porque querem passar um foice nesse ciclo sem antes ter concluído e aprendido o que é que ele tinha para nos ensinar. E aí a gente fica se colocando naquele ciclo vicioso que a gente bem conhece, né? Penélope, mas como saber quando um ciclo chegou no final? É muito comum que na hora que a gente pensa, entende que a gente tem que fechar esse ciclo, a gente não queira fechar porque a gente fica com aquela sensação de que aquele momento ruim vai passar. Então, nossa, eu era tão feliz lá atrás, nossa, eu era tão satisfeita com o meu trabalho, eu era tão satisfeita com a minha vida amorosa, com os meus amigos. Será que isso não vai mudar? E não vai mudar. E no fundo, a gente sabe que não vai mudar. A gente tem essa clara certeza que a gente fica se enganando, a gente mente pra gente mesmo, entendeu? É verdade.
Quer dizer, às vezes não. E é importante lembrar que fechar um ciclo não quer dizer necessariamente cortar a relação com algo ou alguém. É você mudar a forma de se relacionar com algo ou com alguém. Então, por exemplo, eu tô dando um exemplo. Eu levo muito pro pessoal a minha vida profissional. E eu fiz terapia e eu entendi que eu não posso mais deixar o pessoal afetar o meu profissional e vice-versa, que são coisas separadas. Então eu fechei esse ciclo de ficar levando para o pessoal coisas que são profissionais e vice-versa. E eu me relaciono de outra maneira com a minha vida profissional e com a minha vida pessoal. Entende? Dá um exemplo talvez mais fácil de entender. Eu brigo muito com meu namorado ou com a minha mãe, por exemplo. E eu entendi que era de fechar esse ciclo de brigas e abrir um novo ciclo, uma nova relação, uma relação de comunicação, uma relação de amizade, uma relação de respeito. Mas para isso eu preciso fechar o ciclo passado, senão eu não consigo abrir um ciclo novo. O ciclo, ele tá no fim quando você começa a se sentir angustiada, ansiosa, estressante. E aquilo, aquela pessoa que antes te trazia tanta felicidade e alegria, hoje só te traz angústia e desapontamento. Eu li aquele livro Amores Líquidos do Bauman e eu fiquei, nossa, eu não quero abrir mão de uma relação por uma coisa tão fútil, eu quero tentar consertar as minhas relações, eu quero ir atrás, eu quero me doar ao máximo e tal. Isso é muito legal, realmente, pô, joia, você é uma pessoa determinada. Mas a partir do momento em que você tiver feito até o impossível para que aquilo ou aquela pessoa, que essa relação dê certo, já é hora de fechar o ciclo, porque não tem nada que você possa fazer para mudar essa situação, esse relacionamento, essa pessoa, depois que você ter tentado tudo. E aí também tem que ter o amor próprio para te dar um limite também, da até onde você pode chegar, né? Para daí você não cair em uma relação tóxica, tanto profissional quanto amorosa, como de amizade. O autoconhecimento para saber, pô, até aqui é o meu limite, até aqui eu não posso ir mais. Então quando você chega nesse limite, você fala, meu, já deu, realmente já deu. Acontece que às vezes a gente demora muito para chegar no nosso limite, porque a gente não tem amor próprio e vai aceitando situações sempre com a intenção de que você ainda pode aguentar mais, você pode mais, quando na verdade a gente já está completamente destruído e ainda continua ali. Então tem que ter esse amor próprio para você falar, meu, esse é o meu limite, eu tentei fazer o que eu pude, mas infelizmente está na hora de fechar esse ciclo. E ainda bem, porque toda vez que um ciclo velho se fecha, um novo começa. E como fechar esse ciclo? Cara, muda de casa, limpa a casa, troca os móveis de lugar, troca de roupa, corta o cabelo, faz alguma mudança na tua vida para simbolizar que aquele ciclo está fechado. Como diz Dalai Lama, se você encontra a felicidade eterna, você encontrou o inferno, porque absolutamente nada é eterno. Então a gente precisa ter essa consciência na nossa cabeça de que nada é eterno, nem mesmo os momentos felizes. E se os momentos felizes fossem eternos, caramba, seria um caos e seria muito chato e seria um inferno. E tá tudo bem, e ainda bem que as coisas não são para sempre, sabe? Esse é o fluxo da vida. Tá tudo ótimo, por mais difícil que seja. Então a gente precisa ter bem claro pra gente de que tudo passa. E o melhor que a gente pode fazer é deixar que essas coisas passem e que vão embora. Comunique a essa pessoa de que você está fechando esse ciclo. Comunique no seu trabalho, ou com a tua mãe, ou com teu pai, ou com o seu namorado, namorada, quem seja. Comunique que você está fechando esse ciclo. E não por orgulho, por soberba, por raiva, por culpa, por rancor. Mostra que você tem gratidão por tudo que aquilo ou aquela pessoa te ensinou durante todo esse ciclo, mas que infelizmente ou felizmente essa situação não se encaixa mais na tua vida atual e no momento atual. E que tá tudo bem. Tá tudo bem. Às vezes a gente não quer fechar um ciclo. Por exemplo, eu não queria vir embora pro Brasil, deixar a minha vida linda e maravilhosa que eu tinha na Espanha e voltar pra cá. Só que eu não queria morar na Espanha nas condições que eu estava morando. Eu sabia que eu precisava voltar, terminar minha faculdade e quem sabe me mudar para lá de novo em outras condições. Mas enquanto eu não fosse embora, não fechasse esse ciclo, eu nunca ia conseguir voltar para lá e ter a vida que eu gostaria de ter. Bom, então foi isso, eu terminei aqui essa conversa. Vamos conversar mais nos comentários, vamos debater sobre esse assunto. O que vocês acham? Vocês concordam comigo? Vocês não concordam? Me dá um feedback aí pra gente saber e trocar uma ideia legal,
porque tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês também é um discurso que eu repito comigo mesmo constantemente, para eu entender sobre a importância de fechar ciclos. E eu espero que tenha te ajudado. Falar aqui pra vocês me ajudou muito, me relembrou o que eu preciso, né? Lembrar. E compartilha com aquela amiga, com aquele amigo que, você fica vendo que tá num ciclo vicioso eterno. Eu espero vocês na próxima quinta-feira e até mais!